iniciar dentro de alguns instantes. Lembrando que aí, ó, turma de maio, o GM está aí aberto para vocês participarem ativamente. Isso é que faz a diferença. Fazer o máximo, ser o máximo, ser GM. Então, vamos compartilhar, vamos participar, que eu estou aqui só no aguardo de cada um de vocês, para nós fazermos uma aula sobre parasitologia, certo? Vamos entrar, falar sobre parasitas, falar sobre a questão dos conceitos, para fazer uma aula bem diferenciada para vocês. É isso a proposta que o GM está trazendo, é uma proposta maravilhosa que vocês vão adorar. Com certeza, isso aqui está sendo uma baita de uma oportunidade para tirar todas as dúvidas. Então, só estou aí aguardando para a gente iniciar nossa aula com meus queridos alunos e fazer a diferença. Certo? Então, dentro de alguns instantes, vamos iniciar. A lembrança também importante é que quando se trabalha a ideia de parasitologia, ela hoje é um assunto preponderante para o Enem, tá, gente? Nós estamos passando por um processo parasitário muito grave, mas o mais importante nesse momento é a gente também se preocupar não só com o caso do coronavírus, que está aí atacando, mas também as endemias. E é isso que nós vamos focar na nossa aula de hoje. Então, fico aí só nessa ideia de nós entrarmos para fazer nessa aula. Mais uma vez, curtam o link, participem, tá certo? Estejam sempre aí apostos para assistir nossa aula, ok? Curtam bastante aí, compartilhem com o pessoal para que todos estejam participando. Quanto mais participar, melhor, que mais interação vai acontecer. Então, estou aí no aguardo de vocês para nós entrarmos com tudo. Vamos lá, vamos trabalhar e vamos fazer a diferença. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Para que nós possamos ter um momento bem gratificante nessa tarde de sexta-feira. Uma sexta-feira chuvosa, mas que vai ser muito importante, muito interessante a nossa aula nesse momento, certo? Então, estou esperando que vocês curtam bastante para nós começarmos a trabalhar e falarmos sobre esse assunto de parasitologia, certo? Uma coisa importante também que nós temos que levar em consideração é que essa aula ao vivo é um diferencial, tá, gente? Então, vamos realmente fazer essa aula para deixar vocês bem satisfeitos. Vou procurar fazer o máximo para deixar essa aula bem didática, tá certo? E bem interessante para que vocês tirem todas quaisquer dúvidas durante o processo. Lembrando que essa aula também vai estar necessariamente em nosso portal, tá certo? Então, vamos iniciar? Então, para iniciar, falando sobre parasitologia, que é importante, nós vamos entrar aí e evidenciar exatamente um assunto muito interessante e muito bem aperfeiçoado no Enem. O Enem todo ano cai questões de parasitologia. Então, primeiro vamos entender os conceitos. Então, para isso, vamos iniciar a nossa aula, tá certo? Então, consequentemente, me apresentando para vocês, quem vos fala, professor Paulo Cerqueira. Nós vamos ter uma aula que vai falar sobre parasitologia e automaticamente falar sobre as principais endemias do Brasil.
tá certo? Que nós estamos muito focados em pandemias, em epidemias, mas as endemias são problemas que estão dentro de uma circunstância muito intensa em cima do nosso dia a dia, tá certo? Então, automaticamente, nós vamos estar aí evidenciando a nossa aula, levando em consideração exatamente os quesitos, os questionamentos sobre a questão aí da parasitologia, tá certo? Então, vamos iniciar exatamente falando sobre os conceitos. Então, conceito de parasitologia. Quando entramos na ideia de parasitologia, temos que ter a ideia de que, primeiro, saber o que significa esse assunto, tá certo? Dentro de um conceito geral. Parasitologia é necessariamente toda e qualquer relação entre seres vivos, tá certo? Ela é um procedimento que você vê que dentro de uma questão ecológica existe a ideia do parasitismo. O parasitismo é uma relação ecológica, é desarmônica, tá certo? Ela traz um problema sério para aquele que é considerado hospedeiro, mas dentro de um conceito ecológico não deixa de estar associado a um processo considerável de relação ecológica. Então, como coloca aqui, o conceito de parasitologia é a relação entre os seres vivos, onde o organismo considerado parasito, aí pode ser um vírus, pode ser a bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um verme, pode ser um fungo, pode ser até um inseto como o ectoparasita. Porque nós temos o endoparasita, o parasita interno, que é esses microvírus, bactérias, protozoários, alguns vermes, tá certo? E os ectoparasitas, que você pode falar no carrapato, na pulga, certo? No piolho, alguns insetos que atuam parasitando, nós vamos falar aqui dessa situação. Então, levando isso em consideração, nós podemos ter como nossa fundamental estrutura a ideia característica que, para se trabalhar parasitologia, eu tenho que entender que existe uma relação entre o que é parasito, tá certo? Que, de uma forma geral, alguns deles serão completamente interligados ao hospedeiro, que é o caso do vírus, que é um parasita obrigatório, e os outros que podem ser parasitas, porém, eles passam a se aproveitar da situação e parasitar, ou, de uma forma geral, utilizar o hospedeiro como forma de desenvolvimento dele. Então, o hospedeiro, ele vai, de uma forma geral, ter essa relação, porque você vê aqui, ó, ele fala, o parasito não só vive às custas do outro organismo, que é o hospedeiro, mas também depende bioquimicamente deste. Isso quer dizer o quê? Que quando o parasito ele penetra no hospedeiro, tudo metabolicamente falado, tudo metabolicamente colocado, bioquimicamente também colocado, esse parasito ele vai absorver para ele. Então, por isso mesmo que nós temos que ter, dentro da nossa composição biológica, a noção de que o conceito ele só explica o que o parasita é. Mas, na verdade, o parasita é muito mais do que nós imaginamos. Por isso que, às vezes, é tão difícil trabalhar a ideia de um parasita. E ele se torna extremamente complexo a sua forma de agir. E até de ser combatido, tá certo? Porque o hospedeiro, de uma forma geral, às vezes até possibilita a mudança do parasito. Acontece muito com vírus, os vírus têm os vírus que sofrem mutações, e, claro, algumas bactérias, de uma forma geral, elas, mesmo trocando material genético entre elas, existe a conjugação, que é uma reprodução entre elas, que elas trocam material genético, mas a própria adaptação ao hospedeiro pode fazê-la se tornar mais adaptada ao meio e, consequentemente, ter uma possibilidade maior de proliferação, certo? Agora vem para o âmbito da parasitologia. O termo parasitologia, ele vai envolver o estudo dos organismos nessa relação biológica. Consequentemente, você vai ter aqui a restrição dos seres vivos, onde muitos são eucariotos espoliadores. É isso. Eucarioto espoliador. Gente, todo e qualquer parasita espoliador é aquele que, de uma forma geral, ele vai absorver nutrientes para ele, certo? Sangue ou qualquer outro nutriente que ele possa ter, muitos dos parasitas fazem isso. E nós, de uma forma geral, eles necessariamente vão ser os chamados hospedeiros definitivos do caso.
Por quê? Esses esfoliadores, muitas vezes, são aqueles que são os intermediários. O parasita pega o esfoliador, que é hematófago, se nutre, se absorve de sangue e muitas vezes passa o parasita para o homem. Então, consequentemente, nós temos que ter a ideia que, no âmbito da parasitologia, esses eucariontos, esfoliadores, eles têm uma finalidade funcional extremamente importante, né, nesse quesito de identificação, tá certo? Então, vamos agora partir para as condições que abrangem as definições específicas da parasitologia. A gente, muitas vezes, quando estuda parasitologia, a gente só se preocupa muito com conceitos básicos. Mas o vestibular, muitas vezes, ele pega algumas especificações que podem fazer uma diferença, na qual isso pode fazer com que nós tenhamos um passo à frente dos nossos competidores. Você está competindo ali por uma vaga no vestibular, por uma vaga na faculdade. Então, você tendo um passo à frente sobre um significado de uma palavra, já ajuda bastante. Então, indo agora para a ideia de parasitoses. As parasitoses, necessariamente, elas apresentam as características da seguinte forma. Nós temos as parasitoses em cima de 4 indivíduos distintos. Claro que aqui eu posso também incluir até alguns fungos, que tem alguns fungos parasitas, mas os principais parasitas estão necessariamente associados exatamente a quem? Aos vírus. Consequentemente, a ideia dos vírus, eles condicionam os indivíduos a terem uma condição de dependência total do hospedeiro. Então, quando se fala em vírus, está se falando de dependência total, por isso que eles são chamados de parasitas obrigatórios, tá certo? Consequentemente, nós levamos em consideração que as bactérias, elas já são seres vivos. Então, quando eu retrato a ideia de bactéria, eu levo em consideração exatamente o quê? Quando eu falo das bactérias, eu estou falando exatamente de seres vivos que têm membrana plasmática, não tem carioteca, tá certo? O núcleo é disperso. Eles podem ser parasitas, mas não é uma questão geral. O vírus, ele é um organismo, mas não é um ser vivo. Ele é um organismo parasita que precisa do hospedeiro para poder se multiplicar, para poder se tornar passível de desenvolvimento. Já no que diz respeito às bactérias, não. Bactérias são seres vivos altamente desenvolvidos comparados com os vírus. Consequentemente, tem a estrutura que é a membrana plasmática, ele tem uma cápsula de proteção, uma cápsula proteica, ele vai ter ribossomos, que são proteínas, ele vai ter um núcleo disperso, um citoplasma chamado nucleóide, tá certo? Mas, por ele ser procarionte, ele já vai ser um pouco também limitado em relação ao seu desenvolvimento biológico. Porém, protozoários e eumintos, que são as vermes, as verminoses, os protozoários, que necessariamente são de vida livre, alguns, e outros são parasitas, esses parasitas que interessam aqui no nosso estudo, eles fazem uma diferença estúpida na condição de desenvolvimento. Onde você vai perceber o seguinte, que eles, os protozoários, por causarem protozooses, como é o caso Trypanosoma cruzi, tá certo? Como o professor Arthur, ele referenciou de forma espetacular a aula dele sobre doença de Chagas. Então, o protozoário causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, ele é um elemento extremamente conhecido e muito comum em nossa região. Mas, além disso, existe a toxoplasmose, tá certo? Existe a amebíase, existe necessariamente a chamada formação das doenças como a leishmaniose. Então, tudo é protozoário. Já nas bactérias, você pode citar, por exemplo, a tuberculose. Nós vamos falar aqui numa doença durante o processo, nós vamos falar numa bactéria que é muito comum nessa região, tá certo? Que é a leptospira, que é a leptospirose. É uma doença endêmica que ela simplesmente se apresenta em grande porcentagem em nossa região. Então, é sempre importante a gente observar que as endemias, elas fazem uma diferença muito grande quando se trabalha o estudo das parasitoses existentes no Brasil, tá certo? Mas, quem se destaca de uma forma intensa nessas endemias
são as verminoses. Essas verminoses que, de uma forma geral, as verminoses, elas necessariamente, elas são doenças costumeiramente presentes por causa de um problema sério que nós temos em nossa região. Qual seria? Saneamento básico. Problemas relacionados à água contaminada, tá certo? Então, isso facilita, isso possibilita uma proliferação maior da ação de algumas verminoses. Entre elas, destacamos, por exemplo, a esquistossomose, tá certo? Que é uma doença que nós vamos também retratar aqui, uma parasitose muito comum em nosso estado, em nossa região. A região Nordeste é muito acometida de esquistossomose, tá certo? Mas não podemos esquecer, por exemplo, da questão da teníase, tá certo? Que tem a tenia solium, que é aquela da carne do porco, tá certo? Quando ingere esse carne de porco contaminada com os ovos da tenia solium, que a gente chama de cisticerco, essas larvas, você automaticamente pode desenvolver ou a teníase, se ela eclodir, ou ela pode desenvolver até a cisticercose, que é a partir dos ovos da tênia que vão até o sistema nervoso. Eles se concentram principalmente no cérebro. Então, a gente percebe que são parasitas que não são tão incomuns, são bastante comuns, em virtude de um problema muito sério que nós temos em nosso país, mas precisamente em nossa região, que é a baixa concentração de saneamento básico, tá certo? Então, esses 4 aqui, de uma forma geral, eles são os principais, tá certo? Então, os vírus causando variadas viroses, estamos aí com uma das viroses mais agressivas já conhecidas, acho que todos já estão passando por uma situação que nunca, há muitos anos, não se viu uma situação dessa. A pandemia, uma das, a gripe espanhola foi no início do século XX, tá certo? 1919, mais ou menos. Então, você está citando de uma pandemia que é uma coisa séria. Virose. Bacteriose nós temos o tempo todo, inclusive as bactérias são parasitas que são de milenares. Você pega, por exemplo, a tuberculose é milenar, gente. A lepra, nem se fala. Então, são doenças que, de uma forma geral, são parasitas que se adaptaram ao meio. A bactéria mesmo da tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis, ela se adaptou ao meio. Já o da lepra, que é o Mycobacterium leprae, da mesma forma, sofreu algumas adaptações. Protozoários e helmintos, mesma coisa. Mas agora vamos continuando nossa aula e partimos para a ideia agora dos conceitos gerais, da ideia dos tipos de hospedeiros, se é definitivo e o que é intermediário. Gente, sempre que você trabalha parasitologia, você automaticamente evidencia a ideia de agente etiológico, certo? Que é o causador da doença, e o agente transmissor, que é o que transmite a doença. O agente etiológico é aquele que é o vírus, a bactéria, o protozoário, o verme. Eles são agentes etiológicos, são agentes causadores. Alguns deles vão precisar de um hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário aí, ele necessariamente se trata de um tipo de ser vivo que, consequentemente, vai transmitir esse parasita para o definitivo. Definitivo, infelizmente, somos nós. Então, nós estamos naquela linha, aquele limiar, onde todo parasita vai querer tirar uma casquinha da gente, entendeu? Então, nós temos naquele dilema que, quando você retrata os princípios básicos da biologia em cima da ideia do parasita, o hospedeiro definitivo, que somos nós, estaremos sempre na desvantagem, tá certo? Então, observe o seguinte, uma observação importante aqui. Caso o parasitismo exija mais de um hospedeiro, entende-se que o hospedeiro definitivo é aquele onde se desenvolve as formas sexuadas. Exemplo, a tênia saginata. Tá certo? Então, a tênia saginata, de uma forma geral, o ciclo dela vai se desenvolver no hospedeiro definitivo. Nesse caso, nós.
A tênia saginata é aquela que é transmitida a partir da carne de boi, contaminada pelos ovos ou cisticérculos desse tipo de plateuminto, desse tipo de verme plateuminto, tá certo? Mas ele que é o que usa muitas vezes a carne do boi, ele vai consideravelmente fazer isso. Mas isso é um exemplo. Você tem alguns outros casos em que o invertebrado, que é muitas vezes o transmissor, ele não vai ter um ciclo reprodutivo tão intenso. Mas quando ele chega no vertebrado, que é o hospedeiro definitivo, o ciclo dele se torna totalmente presente e ele começa a se multiplicar com intensidade. Então, a capacidade de multiplicação de um parasita, muitas vezes se desenvolve de forma intensa no hospedeiro definitivo. Por isso, o desenvolvimento da doença. Por isso que esse termo, intermediário, por quê? Porque ele tem o parasita, mas não vai desenvolver os sintomas. Ele vai transmitir apenas. Já o definitivo, ele vai ter a doença e ele vai desenvolver os sintomas. Por quê? Porque a capacidade de reprodução do parasita vai acontecer no hospedeiro definitivo. Certo? Uma outra observação aqui, observação 2, que diz o seguinte: caso o parasitismo exija mais de um hospedeiro, mas as formas sexuadas não existam ou estejam presentes em ambos os hospedeiros. Então, o que acontece aqui? A leishmania é um exemplo. Então, quando se tem mais de um hospedeiro, ou seja, necessita sim de um intermediário, porque aqui, geralmente, é o caso existe a carne do boi, mas muitas vezes o próprio animal ele pode chegar a desenvolver, porque ele é um vertebrado. Nesse caso, ele vai precisar, em ambos os hospedeiros, passar pelo ciclo. Então, leishmania passa pelo ciclo no hospedeiro intermediário e passa pelo ciclo reprodutivo também no hospedeiro definitivo. Então, tem 2 ciclos. Lembre-se, nós vamos falar aqui do Schistossoma mansoni, que é o que causa a esquistossomose, tá certo? O parasita esquistossomose, que é o verme. Ele vai ter essa característica aqui, porque ele vai ter um ciclo no hospedeiro intermediário, que é o caramujo, Bionfalaria, e depois outro ciclo quando estiver no hospedeiro definitivo, que somos nós. Então, esse caso de 2 formações, certo? Em ambos os hospedeiros, ele vai necessariamente determinar que aí você está falando de um caso de parasita heteroxêmico. Ele precisa ter 2 ciclos, 2 intermediários para poder fazer toda a sua informação ser repassada, certo? É muito comum isso nos heteroxêmicos, ok? Vamos lá. Bem, agora, indo para os conceitos. Tipos de hospedeiros. Nós temos o hospedeiro chamado vetor, que é um organismo que transmite um patógeno. Então, todo vetor é quem? Vetor ele pode ser, normalmente, ele é colocado como um indivíduo artrópodo, tá certo? Da classe insecta. Então, são mosquitos, a maioria deles, os vetores. Então, consequentemente, você fala, por exemplo, se eu falo em leishmaniose, eu estou falando em quem? Estou falando na leishmania, que é o agente biológico, mas ele precisa de um vetor. Quem seria o vetor? Um inseto, um mosquitozinho, da leishmania, chamado Lutzomia, tá certo? Que é necessariamente um tipo de insetozinho chamado mosquito palha. Então, ele é o transmissor da doença, que a gente chama também de flebótomos, flebotomídeo. No que diz respeito à malária, a malária é uma doença também muito intensa em nosso país, onde a transmissão se faz por vetores, onde você tem, na malária, o inseto anófeles, que é um mosquito prego, que também é um vetor. Febre amarela, tem tanto o urbano, que é o Aedes, como também com o silvestre, que é o Hemagogos. Então, eles são vetores. E assim por diante, gente. Então, vetor é sempre qualquer tipo de hospedeiro intermediário, da classe insecta normalmente, que vai simplesmente atuar como um indivíduo que vai transmitir a doença, repassar a enfermidade para o hospedeiro definitivo. Nesse caso, mais uma vez, falando de nós. Uma observação importante aqui, ó. A maioria dos vetores são artrópodes, como eu acabei de falar, e também são parasitos. Por que parasitos? Porque muitos dos vetores podem ser chamados de ectoparasitos. Tá certo? Existe um caso do Culex. Tem um Culex que transmite a filariose, que é uma doença muito importante, um tipo de anemia também, que nós vamos ver já já.
Mas o mais importante é que você fala o seguinte, vamos colocar aí, nós temos o trichurus, tá certo? Então, o que acontece? É um tipo de pulga. Então, nós colocamos uma ideia de que alguns artrópodes, eles tendem a causar algumas enfermidades, principalmente a nível de pele, a nível de couro cabeludo, tá certo? Então, quando nós falamos em vetores, a maioria é artrópodo, tá certo? Consequentemente, alguns são apenas hospedeiros intermediários e os outros podem atuar também como parasitas. Vamos ver isso também já já. Então, pode ser o quê? Pode ser mecânico, quando o parasita é disseminado por transporte mecânico simples. Então, o que acontece? Transporte mecânico simples é a transmissão direta, tá certo? Então, a transmissão direta é um caso de uma atuação parasita hospedeiro, tá certo? Então, ele transfere apenas. Então, pode usar também o intermediário, mas é uma transmissão direta. Já o biológico é quando o parasita necessita realizar parte do seu ciclo. Então, o ciclo do parasita acontece também no vetor. Então, por exemplo, quando você fala na questão, novamente, de alguns tipos de vetores, inclusive do Trypanosoma cruzi, tá certo? Que é aquele inseto chamado inseto hemíptero, o Triatoma infestans, que a gente costumeiramente chama de barbeiro. A fêmea, como todos os outros insetos que transmitem doenças, só as fêmeas transmitem, tá, gente? Fêmea é hematófaga. Não esquece disso, tá, gente? Quem tiver aí, ó, ligado, estudando, você que está estudando, te lembra que os insetos hematófagos, eles são necessariamente aquelas fêmeas que precisam de sangue para alimentar seus ovos, para disseminar seus ovos com mais facilidade. Então, acontece, alguns deles, como é o caso do Triatoma infestans, vai ter a diferenciação de ciclo também nela, no caso. E quando chegar no homem, se conclui o ciclo do parasito. Então, quando o parasito é disseminado de forma direta, sem sofrer nenhum ciclo dentro do hospedeiro intermediário, isso nós chamamos de contaminação mecânica. Se a contaminação for biológica, isso quer dizer o seguinte, que passou pelo ciclo no hospedeiro intermediário e finalizou esse ciclo no hospedeiro definitivo. Certo, gente? Então, vamos continuar observando exatamente agora os conceitos de portador. Tá certo? Então, veja, os hospedeiros têm o chamado portador. Portador é um indivíduo suscetível a um patógeno. Ou seja, ele vai manifestar a ideia da parasitise, o parasita, sintomática, que está se falando. Então, por exemplo, a Giardia lamblia. A Giardia lamblia, que é um parasita, que é um protozoário flagelado, tá certo? Então, ele é que nós chamamos de mastigóforo, ele está lá na mesma característica de Trypanosoma cruzi, da leishmaniose, porque tem os flagelos na sua locomoção. Então, é um protozoário que causa uma doença extremamente complicada, que é a giardíase, que vai gerar muitos problemas no sistema digestório, principalmente, sangramento ao defecar, vômitos, náuseas, muita dor, tá certo? Então, ele vai ser muito complicado. Esse parasitinha aqui, ele vai simplesmente atacar de forma intensa o homem. O homem vai ser necessariamente massacrado por esse danadinho aí. O que acontece? De forma direta. Água contaminada, ele passa. Tá certo? Mas temos um caso aqui que é complicado. Que é esse de baixo aqui. Esse outro protozoário flagelado, chamado Trichomonas vaginalis. O que acontece? O parasita, ele, muitas vezes, ele pode contaminar o homem. Só que o homem, ele passa a ser um hospedeiro assintomático. E quando eu falo homem, eu estou falando do gênero mesmo, gênero masculino, assintomático. Porém, quando esse homem tem relação sexual com a sua esposa, ele automaticamente transfere e contamina a mulher. O problema é que na mulher,
não vai ser assintomático. Entendeu? A mulher vai ser extremamente sintomática. Tá certo? Então, o que acontece? A mulher vai desenvolver todos os sintomas da tricomoníase, que é corrimento vaginal, é ardor, certo? Todas as características. Isso aí é uma situação extremamente constrangedora, porque, consequentemente, vai saber que, de uma forma geral, isso é muito mais comum, no caso do homem, pegar esse tipo de enfermidade pelo ato sexual. Então, imagina que situação constrangedora para se explicar essa situação, não é não, gente? O rapaz está lá contaminado, não tem sintomas, só que quando ele tem o contato sexual com a sua parceira, ele passa a enfermidade. A parceira vai desenvolver a doença. E aí, para explicar isso depois? Vai ser complicado, né, não? Então, isso que acontece bastante em relação a esse tipo de parasita. Então, isso, de uma forma geral, é o que nós chamamos de condição, certo? De apresentação de portabilidade dos parasitas, podendo ser eles do tipo causando sintomatologias de forma intensa ou aqueles que atuam de forma assintomática, certo? E o reservatório é todo indivíduo onde o parasita permanece viável sem causar a doença. Então, por exemplo, o gambá. Muitas vezes a gente foca muito o triatonídeo, o barbeiro, né? Mas o gambá, ele é um reservatório muito comum desse tipo de protozoário aqui, o Trypanosoma cruzi. Tá certo? Então, esse protozoário flagelado aí tão conhecido, que causa a doença de Chagas, ele necessariamente, muitas vezes, ele penetra no gambá, o parasita, que houve a contaminação do mesmo, só que ele não vai sofrer suas fases comuns. Ele tem fases de desenvolvimento, certo? Então, nessas fases de desenvolvimento que ele realiza, automaticamente, ele vai ter o quê? Ele vai ter necessariamente uma condição de formação um tanto quanto limitada. Então, o gambá ele vai transmitir. Tanto que você percebe o seguinte, quem mora perto ou trabalha perto de canavial, às vezes tem muito gambá, certo? Que é o famoso timbu, tá certo? Então, o timbu, necessariamente, ele vai levar em consideração que ele pode ter lá o parasita, e na sua urina é liberado esse parasita. Então, quando a pessoa vai, de repente, ingerir a cana, ingeriu os ovos do Trypanosomídeo. Isso aí vai ser bronca, né, não? Então, ele é um transmissor característico da doença, tá certo? Então, vamos partindo aí para a condição agora dos conceitos, tá certo? A nível de conceitos, você tem que relatar a ideia de conceitos onde existem os conceitos aqui, e isso é muito importante, tá, gente? A gente observa que necessariamente você vai levar em consideração que a mecânica, os tipos de ações dos parasitos, eles vão ter na ação mecânica, tá certo? Que é a obstrução ou compressão dos tecidos do hospedeiro, é o caso do Ascaris lumbricoides. Então, quando tem a obstrução ou compressão dos tecidos, quer dizer o seguinte, que ele vai precisar se compartimentar no ambiente, que é, obviamente, o intestino delgado, certo? E vai, consequentemente, gerar muita compressão. Então, a ação mecânica, ele é contaminado pelos ovos do Ascaris, que é a lombriga, ele vai se multiplicar dentro do sistema digestório e, consequentemente, ele vai proliferar-se de forma intensa. A nível tóxico ou imunológico, você vai observar o seguinte, a nível tóxico é a liberação de substâncias com ação tóxica, que induzem reações de hipersensibilidade. Aí você vai partir para a ideia do quê? Do Plasmodium falciparum. O Plasmodium é o que causa o quê? A malária. Agora, quando se tem a denominação Plasmodium falciparum, é aquela malária falciforme, que ele vai causar, devido a induzir as substâncias tóxicas, e isso aqui vai gerar alteração nas células sanguíneas, nas hemácias. Consequentemente, alterando as hemácias, vai ocasionar
grandes e terríveis problemas na saúde do indivíduo. Então, a gente percebe que aqueles que são tóxicos e aqueles que mexem com a imunologia, são muitos, imunologicamente falando, você vê que muitos vírus atuam como parasitas imunológicos. À medida que a imunidade vai caindo, eles vão atuando com mais intensidade. Isso também serve para outros tipos de parasitas. E a nível tóxico, alguns liberam toxinas que vão comprometer a ação do hospedeiro, podendo levar ele à morte. Quando eu falo em exfoliativo, é aquele que tem consumo direto de tecidos, ou seja, precisa absorver alguma coisa, no caso, absorver sangue. Então, ou absorver qualquer tipo de nutriente. Então, quem faz muito bem isso, os exfoliativos, aqui é um exemplo da Ancylostoma duodenale, que é um tipo de verme que causa o famoso amarelão, tá certo? Amarelão. É ancilostomíase ou ancilostomose. Esse ancilóstoma aqui, ele necessariamente ele vai fazer o quê? Ele vai comprometer o tecido, no caso, digestório, vai gerar um comprometimento tão elevado neles que pode fazer com que haja uma total alteração no comportamento biológico do indivíduo. Então, a gente percebe que o Ancylostoma duodenale aqui, ele faz com que haja uma perda, tá certo, de sangue pelo corpo, por isso que a pessoa fica com icterícia, em virtude de ter essa ideia exfoliativa. Então, ele gera anemias muito intensas. E a contaminativa, certo? Que é a transmissão de doenças infecciosas, certo? É geralmente realizado por vetores. Então, um exemplo aqui, ó, o famoso Pediculus humanus capitis. Aí, quem é ele? Piolho, gente. O piolho pegou em um, tá cheio de gente depois com piolho, não é isso? É um tipo de ectoparasita, que é um tipo de artrópode, que ele, de uma forma geral, vai aumentar seu poder de disseminação. Ele vai fazer com que haja uma intensa atividade de transmissão. Certo? Então, ele vai utilizar o hospedeiro, no caso, couro cabeludo, e daí começa a se multiplicar com grande intensidade, e daqui a pouco tem uma grande porcentagem de pessoas com esse problema, tá certo? Mas também se coloca para vírus, que tem muito poder contaminativo, como também a própria tuberculose, tá certo? Mas outros eles se enquadram em outras denominações aqui, ok? Bem, agora, gente, entender o que é necessariamente a ideia do parasito, tá certo? E da formação monoxênica e heteroxênica. Quando eu estou falando no número de hospedeiros, eu vou estar retratando uma situação importante, que é exatamente o quê? Exatamente a condição de que o monoxênico é aquele que o parasito ele tem apenas um hospedeiro. Exemplo, Trichurus trichuria. É um verme parasita, um nematóide, que ataca o sistema digestório. Então, pelo contato, muitas vezes, com ambientes contaminados, como água, alimentos contaminados, esse verme, que é o Trichurus, ele vai atuar intensamente. O contato também, né? Contato com o chão, com o solo contaminado. Então, o que acontece? É de forma direta. Quando eu falo monoxênica, é uma coisa monogenética. De forma direta. Parasito, hospedeiro. Diretamente, um com o outro. Certo? Já o heteroxênico, ele vai ser o quê? O tipo de parasita que vai precisar de mais de um hospedeiro. Então, são muitos. É claro que a maioria dos parasitas são monoxênicos, tá, gente? Se eu pegar vírus tirando dengue, febre amarela, tá certo? Zika, chikungunya, esses são heteroxênicos porque precisam do hospedeiro intermediário, que é o inseto, o mosquito. Porém, a grande maioria deles ataca de forma direta. Então, falou, próprio Covid, certo? Ah, mas veio do animal para o homem. Mas isso aí é uma questão diferenciada. O homem passa de um para outro. Então, isso aí, essa contaminação se torna monoxênica. Certo? Mas, você fala aí, hepatite e qualquer outra virose, a maioria é monoxênica. Gripe, tá certo? Agora, bactérias, grande maioria monoxênica, certo? Praticamente quase todas monoxênicas, tirando a leptospira e a Yersinia, que é o da peste bubônica.
que eles usam hospedeiros intermediários para alcançar o homem. A Yersinia pestis, que é o causador da peste bubônica, ou a peste negra, ele usa a pulga do rato. E a Leptospira interrogans, ela usa o rato de esgoto mesmo, pela urina dele, esse parasita liberado e contamina o definitivo. Então, praticamente, são eles os poucos heteroxênicos, porque a maioria das bactérias são monoxênicas. E, claro, vermes e protozoários, a maioria heteroxênico. Então, heteroxênico é aquele que precisa de um hospedeiro intermediário para chegar ao hospedeiro definitivo. Exemplo, que Panosoma cruzi, certo? Que é um parasito que usa necessariamente o inseto, que é aquele barbeiro, né, o criador infesta a fêmea, para alcançar o homem. Então, isso é heteroxênico. O mesmo acontece com a leishmania. A leishmania usa o flebótomos para utilizar como forma de ataque, né? Ela usa o flebótomos, que é o inseto, o mosquito palha, para atingir. A malária é a mesma coisa, usa o mosquito que é o anófeles para chegar ao homem. Então, isso aí é o chamado heteroxênico, ok? Vamos lá. Quanto aos conceitos finais, aí para partir para falar das doenças, nós observamos o seguinte. Autoxênico significa a palavra autoxênico. É um ciclo onde todas as formas evolutivas do parasito são encontradas em apenas um hospedeiro. Por exemplo, esse aqui, ó, Sarcópides scabei. É o ácaro que causa a escabiose. A gente chama de sarna, tá certo? Então, ele, de uma forma geral, ele acontece apenas em um hospedeiro. Ele não vai ficar procurando novos hospedeiros. Então, a gente chama de autotoxênico. Ok? Então, é uma parasitose da pele. Então, ele fica, de uma forma geral, utilizando um único hospedeiro, certo? Para atuar. O monoxênico, nós já falamos, é aquele que ataca de forma direta, a forma evolutiva dele são encontradas no único hospedeiro. Então, o parasita ele vai sofrer seu ciclo, sofrer seu desenvolvimento em cima de um hospedeiro definitivo. Não tem intermediário, é o monoxênico. Certo? Exemplo, o Ascaris lumbricoides, que causa a ascaridíase, que a gente chama comumente de lombriga. E o heteroxênico, que é aquele que precisa das duas fases. Ele, necessariamente, ele vai ter o quê? Ele vai ter a forma evolutiva tanto no hospedeiro intermediário como no hospedeiro definitivo. Então, percebe aqui, ó, o Schistossoma mansoni, que é o parasito, o verme, ele usa o caramujo de onfalária para atacar o homem, tá certo? Então, o ciclo dele acontece tanto no caramujo como no homem, certo? Então, isso, os conceitos do ciclo dos parasitas. E, claro, a permanência. Então, nós temos a permanência do hospedeiro, a ideia do tempo, da formação temporária, quando o parasito simplesmente, ele, de uma forma geral, como coloca aqui, ó, o parasito, onde uma das formas evolutivas expolia temporariamente, certo? O Pulex irritans, que é o caso da pulga. Então, ele vai gerar inflamações cutâneas na mordedura. Consequentemente, é temporário. É aquela situação que ele fica, certo? Acontece a irritação, mas posteriormente desaparece. Então, isso é temporário. Então, a pulga é um caso. Com o tratamento, você vê que eles são. A mesma coisa acontece com os carrapatos. O periódico é o caso, aquele das formas evolutivas, expolia, ou seja, ele precisa de sangue, ele se absorve nutrientes, certo? Continuamente. Então, por exemplo, o plasmodium malária, ele vai causar a malária quartana, a malária mais intensa. E ele fica, muitas vezes, periodicamente se desenvolvendo e sofrendo ciclos de alterações no hospedeiro. Consequentemente, a gente pensa muitas vezes que está curado e ele pode voltar. Tá certo? O grande perigo é esse. O periódico tem esse perigo. E o permanente é aquele em que todas as formas evolutivas poliam ou absorvem sangue do hospedeiro. O Oxyurus, por exemplo, ele vai gerar inflamação intestinal, obviamente tem cura, mas ele vai simplesmente atuar para tentar ficar de forma permanente naquele hospedeiro. Ele vai simplesmente querer se aproveitar daquele hospedeiro ao máximo que puder. Sorte nossa que ele tem como trabalhar e curar-se desse tipo de enfermidade, certo? Mas
levamos em consideração que esses três termos, de permanência do hospedeiro, temporária, que é aquela que ele vai alternando os tipos de hospedeiros. O periódico, que acontece idas e vindas da ação do parasito. E o permanente, que ele vai procurar estar presente no hospedeiro durante muito mais tempo, tanto que o permanente, para ficar até mais fácil, o permanente nós podemos falar, por exemplo, no hepatite, o vírus da hepatite. Ele vai ser um parasito que vai usar o hospedeiro, ele pode até contaminar, mas ele vai usar o hospedeiro, tá certo? Então, consequentemente, ele vai ficar retido ali. No caso do enteróbios vermiculares, ele vai usar o hospedeiro e ficar naquele hospedeiro, certo? Ele não tem uma disseminação com tanta intensidade. E aí, mais uma vez, permanência, né, que a gente já viu. E, claro, agora a ideia dos tipos de evolução dos parasitas. Tem a evolução acidental. A evolução acidental, ela acontece quando o parasita, sob condições especiais, ele simplesmente ataca o indivíduo. Exemplo, esse de ameba aqui, ó, o Naegleria fowleri. É um protozoário risópode que causa a meningoencefalite amebiana. Esse tipo acidental aqui é o que nós chamamos de doenças acidentais, ou parasitas acidentais. Ele não é costumeiramente presente naquele tipo de situação, mas às vezes a pessoa desenvolve a doença. Então, quando nós falamos de forma acidental, estamos falando em tipos de parasitas que aconteceram de uma forma que não era previsto, tá certo? Não tinha previsão. Então, consequentemente, acontece muito com alguns tipos de parasitas a ideia acidental. Por isso que existem as chamadas enfermidades que acontecem de forma desordenada, tá certo? Eles vão acontecer assim, sem uma espera determinada. O facultativo é quando pode alternar o ciclo de vida. Então, eles tornam um ciclo de vida e, consequentemente, com a alternância do ciclo de vida, eles vão necessariamente causar algumas modificações. Eles podem sofrer alterações e até adaptações ao meio. Então, eles podem agir em várias situações, em vários momentos, que ele passa a ter uma condição um pouco mais intensa dentro da contaminação. Então, o caso aqui, ó, os Strongyloides stercularis, que é um verme nematóide que causa infecções cutâneas. Não é muito comum, não, certo? Mas nós podemos falar que alguns facultativos são bactérias também, por elas estarem muito adaptadas a uma alteração do meio. Elas se adaptam bastante ao meio. Então, isso aí é evolução facultativa. Evolução de acordo com o meio onde se vive. E o obrigatório é aquele que o organismo, ele sempre ocorre, certo? Como aqui, ó, é um organismo em cujo ciclo sempre ocorre parasitismo. É o Dermatoda hominis. O facultativo, você percebe o seguinte, por exemplo, pega uma bactéria. Tem algumas bactérias que elas são facultativas, então ela tem um ciclo dela não parasitológico e tem um ciclo parasitológico. Então, falamos, por exemplo, uma facultativa, a Escherichia coli, que é o coliforme fecal. Ela simplesmente pode não causar nada ou causar tudo, tá certo? Então, é facultativa por isso. E obrigatória é aquela que automaticamente vai causar enfermidades, tá certo? Então, aqui tem um exemplo da Dermatobia hominis, que é uma mosca, né, com abdômen, que ela causa berne, que é uma lesão, que surge na pele parecido com furúnculo. Mas muitos dos parasitas são obrigatórios, gente, porque a maioria, de uma forma geral, eles vão ter ciclo parasitário totalmente intenso, certo? Bem, agora vamos para o que interessa, que são as principais endemias brasileiras. Então, citei 4. Procurei colocar 4 endemias para nós trabalharmos. Quais seriam essas 4 endemias? Vamos começar com a histossomose. É isso? A histossomose está aqui. Depois, febre amarela, filariose, leptospirose. Antes de qualquer coisa da gente. Histossomose. Eita, quem transmite aqui? Quem causa a histossomose? Muitas vezes a pessoa fica na dúvida. É um verme? É um vírus? É um protozoário? É o quê? Parece ser besteira, mas muitas vezes a pessoa erra por isso. Esquistossomose é causado por um verme platelminto, chamado Schistossoma mansoni. Então, é uma enfermidade causada por vermes. Febre amarela. Febre amarela, essa é fácil, né? Febre amarela ela é muito similar porque ela tem o mesmo agente transmissor da dengue. Tendo o mesmo transmissor da dengue, automaticamente ele tem que ser vírus,
certo? Vírus da febre amarela. Filariose. Filariose é outra que muitas vezes causa algumas dúvidas. A pessoa tem que tomar cuidado para não confundir filariose com algum tipo de organismo que não seja verme, porque ele é um verme. Enquanto o esquistossomose, o esquistossomo, é um verme plateuminto, a filária, conhecida como Buchereira bancroft, ela vai ser necessariamente um verme nematóide, um verme nemateuminto. Então, também é verme. Então, vejam que, dentro das endemias mais comuns, até porque elas também têm ciclos epidêmicos, tá, gente? Elas têm alguns ciclos epidêmicos. Ela é endemia porque ela acontece durante todo um processo numa região durante o ano inteiro, mas em alguns momentos ela passa a ter características epidêmicas. A esquistossomose é isso, a filariose também. E a própria leptospirose. A febre amarela. Então, elas têm ciclos que alternam. Elas são endemias porque tem um ciclo longo. Ela acontece de acordo com o meio, de acordo com o ambiente, de acordo com o tempo, mas é praticamente aqui no Brasil o tempo todo. Inclusive, elas são consideradas algumas delas chamadas de doenças negligenciadas, tá? A filariose mesmo é negligenciada. Quer dizer, o quanto tem pessoas com filariose, né? Com elefantíase. Negligenciada mesmo. O mesmo acontecendo com a esquistossomose. Então, a filariose verme e a leptospirose, também bem conhecida, causada por uma bactéria. Vamos falar agora de cada uma delas. Começando pela esquistossomose. Certo? Então, a esquistossomose, ela é necessariamente uma doença que vai ter essas características aqui. Que características seriam essas? Elas apresentam necessariamente as seguintes espécies para a sua total disseminação. Então, nós temos o Schistossoma haemotobium, que não é muito comum aqui. Schistossoma japonicum, também não muito comum. E essa terceira, que é realmente a mais trabalhada. Essa terceira aqui, chamada Schistossoma mansoni. Então, ela é o causador real da esquistossomose que nós vivenciamos. E ela usa um hospedeiro intermediário. Então, o ciclo dela é um ciclo que heteroxênico. É isso, gente? Heteroxênico. Não esquece, ó. Esquistossoma mansoni, agente causador. Aqui, o hospedeiro, agente transmissor. Então, o ciclo é necessariamente heteroxênico. Então, ele vai usar um molusco da família Plasmodidae. Na verdade, esse molusco, que é um tipo de caramujo, a gente chama de caramujo guionfalaria, tá certo? Que é o que transmite a esquistossomose, ok? E a divisão taxonômica dela. Então, a Schistossoma mansoni pertence ao filo Plateuminter, ou seja, é um animal, certo? Animal invertebrado. Classe Trematoda, tá certo? Subclasse Digênia. Mas o mais importante é saber desses dois aqui, ó. Isso aqui ajuda muito você saber, porque, por exemplo, as tênias são cestodas e o esquistossomo é um trematoda, porque ambos são plateumintos. Então, plateuminto, cestoda, tênias. Plateuminto, trematoda. Necessariamente, esquistossoma mansoni. Certo? Agora você vê aqui, ó. Os esquistossomos aqui, você percebe que aqui, ó, aqui o macho é mais alargado, a fêmea mais fininha, eles fazem a troca, o ciclo dela acontece tanto no caramujo, que é o transmissor, o caramujo plasmodidio, que é o guionfalaria, como no homem, tá certo? Então, existe aqui o ciclo reprodutivo deles, onde a fêmea ela é maior do que o macho, porém, o macho é mais largo, então, fica nessa exposição aqui formadora. Tá certo? Então, você percebe o ciclo reprodutivo dela aqui. E esse indivíduo vai ter o ciclo dele, onde vocês vão perceber já como acontece. Ok? Vamos partir agora para essa identificação, que é o ciclo infeccioso desse organismo. Ok? Então, nós entramos na ideia de que, consequentemente, você vai perceber exatamente isso aqui, ó. O ciclo de vida do esquistossoma. Tudo começou quando necessariamente houve a liberação, tá certo? Então aqui, ó, houve a liberação. Então, estágio diagnóstico nas fezes. Os ovos eclodem,
tá certo? Tudo dentro d'água, e liberam os chamados miracídios, tá certo? Então, os miracídios é o primeiro estágio de desenvolvimento do esquistossomo. Consequentemente, esses miracídios penetram aonde? No caramujo, tá certo? Penetram no caramujo e, consequentemente, eles vão liberar esse caramujo, depois evolui e libera o esporocisto, tá certo? Como libera o esporocisto, ele vai estar sofrendo o quê? Alteração. Então, você observa que primeiro houve miracídio, liberou o esporocisto, ele passou a sofrer algumas modificações, e ao penetrar no homem, você vê que ele sofreu uma mudança. Tá vendo aqui a mudança? Ele passou a ser chamado de cercárias. Então, nós temos as cercárias. Então, miracídios é o ciclo de vida que é dentro d'água, contamina os caramujos. O caramujo libera já esses miracídios na forma mais evoluída, na forma de esporocisto. Esses esporocistos, ao sofrer sucessivas gerações, formam, então, as cercárias, e as cercárias vão penetrar na pele humana. E na pele humana vai acontecer o quê? A contaminação. Porque nós somos o quê? Hospedeiro definitivo. Então, isso é um ciclo o quê? Heteroxênico. Ok? Daí, ó, as cercárias são liberadas, consequentemente, para a circulação, e daqui a pouco ela passa necessariamente, ó, migração para o sangue, o chamado portal do fígado, porque ele vai se acumular aqui no fígado, então ele vai necessariamente contaminar. E justamente pela evacuação, vai ter o quê? A liberação novamente dos vermes. Então esses vermes vão começar o ciclo novamente. Então, na verdade, gente, a contaminação se dá justamente pela falta de higienização. A higiene é uma condição importantíssima. Infelizmente, nós não temos um saneamento básico adequado. Isso aumenta demais o estágio infectante dessa enfermidade. Ok? Então, lembre-se sempre. Primeiro, houve. Aí eu estou lembrando aqui, eu estou levando em consideração primeiro, principalmente o Estação Mansoni, que é esse aqui, ó. O Estação Mansoni, ele libera os miracídios, dos miracídios contamina, certo? Os caramujos, forma o esporocisto evolui para a cercária contamina o homem, que haver a contaminação e depois o ciclo todo vai começar tudo de novo. Então, é um ciclo comum, ok? Bem, a estossomose pode ser aguda, tá certo? Pode ser aguda e pode ser necessariamente crônica. A esquistossomose aguda é aquela que causa dermatite cercariana, que vocês vão ver a imagem aí. Ela fica mais na parte cutânea, tá certo? Então, ela, de uma forma geral, gera a sensação de comichão, de eritema, de edemas, ela forma um dor, ela fica com a pele meio irritada, avermelhada, tá certo? Então, o que acontece? Os estossômulos, eles são liberados, e liberam mais ou menos durante 3 dias após serem levados aos pulmões e podem causar alterações no fígado, tá certo? Então, ele pode gerar febre, eosinofilia, que é uma certa acidez, tá certo? Vai gerar também problemas no linfa, no sangue, aumento da formação de esplenomegalia, que é o sistema intestinal, hepatomegalia, que é crescimento hepático do fígado, urticárias, assim por diante. Então, é uma forma toxênica, ou seja, ele é tóxico, certo? Aqueles parasitotóxicos, ele se enquadra lá. Os vermes, os mortos, causam lesão no fígado, certo? Quando a pessoa tem lesão no fígado, é ação espoliadora, ou seja, ele vai absorver grande concentração de ferro por dia. Então, vai gerar muita anemia no indivíduo, certo? Então, esse é o caso da estossomose aguda. E a crônica? Quando fala-se na crônica, a crônica, necessariamente, a forma intestinal, a maioria é benigna, tá certo? Que a aguda, ela é bem pesada. A crônica, elas causam crônicos graves, é a fibrose da alça, reto sigmoide. É isso, reto sigmoide, intestino da gente. Somente no caso, intestino grosso, que nós temos a formação do reto e da sigmoide. A sigmoide é justamente um dos compartimentos do intestino grosso. Vai ter também alteração do peristaltismo e constipação constante, ou seja, como ele está atuando no sistema digestório, ele está gerando muita prisão de ventre. Gera também aumento hepático, o fígado aumenta, gerando uma dor ao redor. O fígado ele não tem sensores.
de dor. Ele não tem as terminações livres. Mas ao redor, devido à inflamação dele, vai gerar muita dor ao palpar a região próxima. Formação de numerosos granulomas, que a gente chama de fibrose, certas fibroses. Fibrose com lobulações, ou seja, lóbulos, caroços. E fibrose periportal, certo? A obstrução dos ramos intrahepáticos e hipertensão. Então, isso aqui vai gerar o quê? Uma alteração. Fibroses, né, nessa mente, ele vai gerar alteração dos vasos sanguíneos. Ele vai gerar aumento. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Vê o seguinte. No caso da manifestação da fase aguda. Na aguda, você vem e observa o seguinte. Na fase aguda, as cercárias geram a dermatite cercariana. Tá vendo isso aqui, ó? Essas placas formadoras aqui na pele, essa dermatite cercariana. Então, ela geralmente só é percebida em pessoas de área não endêmica, certo? Então, não é muito comum. Essa aqui não é muito comum. É até um ponto positivo, porque ela é muito mais agressiva, tá certo? Como vocês viram, ela vai gerar problemas muito sérios, como, por exemplo, a alteração hepática. E no caso da crônica, ele automaticamente você vai perceber que vai acontecer o quê? Diarreia mucossanguinolenta. Você vai ter o quê? A liberação de muco com sangue, dor abdominal e tenesmo, certo? Tenesmo é justamente o quê? Com a fibrose, vai haver a formação recto-sigmoide, levando a diminuição do peristaltismo e constipação constante. Mas o tenesmo é exatamente a dilatação que acontece no sistema digestivo. Então, essa dilatação, essa fibrose, ela faz os vasos dilatarem, consequentemente você vê aumento exagerado do abdômen. Isso que a gente chama de barriga d'água, certo? Então, isso é na formação crônica. Então, se perguntar a formação do tenesmo, da dor abdominal, diarreia mucossanguinolenta, certo? Isso aí, principalmente o tenesmo, que é aumento do abdômen, só acontece na fase crônica. Na fase aguda, é mais a questão da inflamação alérgica, mas como ela tem atuação tóxica, ela pode levar o indivíduo à morte. Ok? O que eu faço para tratar da esquistossomose? A esquistossomose é tratada, certo? Como ela não tem uma cura à doença, mas para evitar a progressão. Porque a pessoa tem barriga d'água, tem esquistossomose, infelizmente não vai ter uma cura para ela, não. A pessoa vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Então, muitas vezes é passado esse remédio aqui, ó, o Praxantel, tá certo? Esse medicamento que aumenta o influxo de cálcio e afeta a contração. Porque vocês viram que, de uma forma geral, ele vai atuar muito no sistema digestório, não é isso? Ele vai comprometer demais o fígado também. Então, consequentemente, aquele tenesmo, aquele aumento absurdo do abdômen, vai fazer com que haja uma alteração na característica do indivíduo, do hospedeiro. Consequentemente, esse tipo de medicamento aqui, ele aumenta esse influxo de cálcio, fazendo que haja um controle na atividade do hospedeiro e evite a proliferação do parasito. Ok? Agora, gente, falando um pouco sobre outro tipo de anemia, a febre amarela. A febre amarela, ela é caracterizada com ciclos distintos, onde nós temos aí 2 ciclos distintos da febre amarela, certo? Que ela, ela tem uma característica epidemiológica, mas ela também tem um ciclo endêmico dela, tá certo? Ela é epidêmica onde? É epidêmica principalmente nas regiões do norte. Aqui, na nossa região, ela tem uma característica endêmica. Okay? Não é muito comum você ver casos de febre amarela. Então, ela é mais endêmica do que epidêmica. A epidêmica aqui se tornou endêmica. Porém, ela tem ciclos epidêmicos aqui também, dependendo do tempo, do período. Certo? Então tem 2 ciclos epidemiológicos distintos, certo? E, consequentemente, você vai ter a formação silvestre e urbana. A silvestre, necessariamente, você fala do Aedes aegypti e a urbana do Haemococcus, tá certo? Então, veja, enquanto a urbana, ela necessariamente, ela é uma forma epidêmica, a forma silvestre, ela é endêmica, tá certo? Ela acontece muito nas florestas. Quando a gente fala floresta, a gente fala também
na região também, em geral, não só norte, como na região de Mata Atlântica também. Você tem condições endêmicas, porque você tem a presença desse tipo de indivíduos. Então, veja aqui, ó. No Brasil, a partir do desaparecimento da forma urbana, em 42, só ocorrência de casos da forma silvestre, em focos endêmicos, está vendo? Então, houve um aumento muito grande de focos endêmicos. Por isso que eu coloquei, que você vê, oxe, epidemiológico, ele não falou endemia, por que está falando epidemia aqui? Porque ele é uma atuação epidêmica na formação urbana. Mas como houve uma queda vertiginosa da febre amarela na forma urbana, cresceu a forma silvestre. Tá certo? Consequentemente, a forma silvestre, ela acontece muito na região norte, centro-oeste, certo? Acontece na região pré-amazônica do Maranhão, partes esporádicas em Minas Gerais, acontece também de forma esporádica aqui no Nordeste, tá certo? Então, a gente percebe que isso aconteceu. Você até nota que, sempre que se fala em febre amarela, se trata muito mais a Amazônia. Febre amarela e malária. Mas o que causa hoje é a nível endêmico, com mais intensidade que a forma epidêmica. Tá certo? Nos surtos ocorridos em 2000 e 2008, aí sim, a circulação foi do ciclo urbano. Então, em 2000 e 2008, houve o ciclo urbano, foi epidêmico. Mas ele ficou alternando epidêmico e endêmico. Certo? É aí que entra aqui, ó. A febre amarela, ela é do gênero Flavivírus, é um RNA envelopado, é um vírus do RNA envelopado, certo? Ele necessariamente causa alguns sintomas, mas o mais importante é que os sintomas têm uma fase de 3 dias, com febre, calafrios, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dores musculares. E a fase com sintomas graves, a insuficiência renal, hepática, hemorragias, certo? Assim por diante. Pode levar, óbvio, o indivíduo à morte, nas fases mais graves. E veja aqui o que eu falei para vocês. Por que ele entra naquelas duas fases, epidêmica e endêmica? Na epidêmica, a fêmea da Aedes aegypti, que é muito comum, por isso que ela se torna epidêmica, e na silvestre, espécie do gênero Haemococcus, tá certo? Que é a formação tanto quanto mais hoje, tão comum quanto a Aedes aegypti, mas com menor intensidade. Então, podemos falar que a febre amarela é uma enfermidade, é uma virose de característica epidêmica e endêmica, ok? Não se esqueçam disso. Aí, o ciclo dela, lembrem-se que elas, necessariamente, o hemagogos, que é o que tem menor intensidade, ele pode contaminar animais e ele pode contaminar também o homem, tá certo? E o Aedes aegypti, que causa epidemias, ele ataca exclusivamente os humanos. Ele vai transmitir a doença para os humanos, tá vendo? Então, por isso que nós podemos falar que existe a fase endêmica e a fase epidêmica da febre amarela, ok? Aqui o exemplo do Aedes aegypti e aqui o Haemococcus jejunobis, certo? Que são mosquitos que vão transmitir esse tipo de enfermidade, ok? Vamos partir agora para falar sobre um outro tipo de enfermidade. Lembrem-se, agora causado por um verme, filariose. A filariose tem como características distintas, aqui está a filária é um verme nematóide, certo? É um nemateuminto. E, consequentemente, esse nemateuminto chamado Wuchereria bancroft, certo? O nome científico dele é Wuchereria bancroft. Que palavrão, né? São as filárias, um termo bem coloquial. Tem tamanhos de 2 centímetros a 50 centímetros. Eles podem variar de 2 a 50 centímetros, a variação deles. São relativamente, geralmente, muito pequenos, mas podem alcançar um tamanho relativamente considerável. Tem corpo fusiforme, alongado, por isso que são nematóides, tá certo? E, obviamente, eles têm a condição sexual de troca de características genéticas entre eles. Então, existe o macho e a fêmea, são dioicos. Tem 4 estágios larvais e geram as microfilárias. Porém, para transmitir a capacidade dela, para causar doença nela no homem, ela precisa de quem? Vai precisar do mosquito. Esse mosquitinho aqui, chamado mosquito gênero Culex, certo? Que é o vetor da filariose, Culex fatigans. O Culex fatigans é o que transmite a filariose. Então, consequentemente, é uma doença heteroxênica. Até o momento, você vê, nós vimos que todas as doenças que nós colocamos aqui, todas as 4 que nós vimos já 3, vamos ver uma 4ª dentro de alguns instantes, são todas heteroxênicas.
a estossomose heteroxênica, porque precisa do caramujo para atacar o homem. No caso, a febre amarela precisa do Aedes aegypti, do hemagogos, para alcançar o homem, também heteroxênica. E a filariose, ela simplesmente usa o Culex para atingir o homem, também heteroxênica. A leptospirose, que nós vamos ver do mesmo jeito, certo? Então, vejam aqui. Principais filarias no Brasil. Mais comum, a Wuchereria bancroft. Essa é a mais comum, certo? Que é a filariose linfática. É aquela que causa a elefantíase, que a gente vê tanto, principalmente em locais de pouco saneamento básico. Certo? Então, condição desse assunto da filariose, tá certo? O ciclo dela, ok? Então, vamos lá. Consequentemente, você indo agora para o ciclo das filarias, nós temos que levar em consideração exatamente as características a serem determinantes na indicação da filarias. Então, veja o seguinte, observa aqui o seguinte, veja, a filariose acontece da seguinte forma. A filariose acontece quando o mosquito, ele simplesmente, ao picar uma pessoa já contaminada, ele automaticamente ele vai liberar o verme, tá certo? O verme vai se proliferar nele, e automaticamente você vê que vai haver o desenvolvimento da larva. Isso dentro do hospedeiro, tá certo? Por isso que ele é heteroxênico. Então, o mosquito adquire a larva pela picada, sofre um ciclo, tá vendo? Ele sofre um ciclo de diferenciação e ele passa isso para o homem. Então, o homem se contamina. O homem libera muitas vezes, isso aqui vai gerar o quê? Uma alteração linfática nele. Então, o que acontece? Veja o que vai acontecer aqui, ó. A gente vai observar que, necessariamente, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui rapidinho, tá, gente? Então, a gente vai observar, vou aqui, rapidinho, para a gente retornar aqui para o processo. Saiu tudo aqui Não quer passar aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Então, pronto. Agora foi. Tá certo? Então, veja. Dentro da sintomatologia, você observa o seguinte, que o quadro de sintomatologia da filariose, ela acontece necessariamente quando você tende a ter a picada do inseto. Então, tem os momentos assintomáticos, que é a microfilária, tá certo? O período agudo, e, consequentemente, você tem o primeiro momento, que é 2/3 assintomático, que é a microfilária no sangue, e essa linfagectasia, que é o aumento dos vasos linfáticos, certo? E o período agudo, que é o período mais complicado. É o período mais complicado por quê? Só vou ser bem claro aqui para a gente não perder muito tempo. A linfagectasia, que é a dilatação dos vasos linfáticos. Isso aqui, gente, só isso aqui, esse período agudo, que interessa. O período agudo é quando acontece o aumento da dilatação dos vasos. E o tratamento é justamente, principalmente por isso aqui, ó, a ivermectina, certo? Ivermectina é o principal elemento que, de uma forma geral, tenta administrar e evitar que essa doença se prolifere, ok? Ele atua como relaxante muscular. Então, vejam aqui, ó, o que causa o ciclo evolutivo dele, tá vendo? O ciclo evolutivo da filariose, tá certo? Você vê que a elefantíase, ele vai ver, ó, vasoconstricção, ele vai ver uma vasodilatação, na verdade, aqui, ó. Uma vasodilatação, eles vão se acumular, tá vendo aqui? Os vermes, gerando essa dilatação. Terrivelmente intenso. Então, o inseto, que é o Culex, o mosquito Culex, ele pica
necessariamente a pessoa e transmite o verme, tá certo? Transmite o verme. Ao transmitir o verme, consequentemente, com o tempo de proliferação, a pessoa não se medicou como deveria, deixou passar, o ciclo evolutivo foi se tornando cada vez mais perigoso, até o ponto que gerou isso que nós chamamos de elefantíase, tá certo? Então, consequentemente, você percebe que o verme, ó, ele vai necessariamente ser repassado pela picada do mosquito Culex e, consequentemente, o verme adulto vai obstruir os vasos linfáticos, como aqui está representado. Está vendo os vasos linfáticos obstruídos? Causando, infelizmente, essa situação que a gente visualiza muito nas regiões onde o saneamento básico é muito precário. E, claro, o último, a leptospirose. Certo? A leptospirose é uma doença infecciosa febril, certo? Com início abrupto, o espectro pode variar desde o processo inaparente até a forma grave. É uma zoonose, porque é uma zoonose, porque é transmitida a partir de um outro indivíduo, o rato, a urina do rato. E apresenta elevada incidência, né? A leptospirose em nossa região. Um detalhe que deve ser lembrado aqui, ó, sua ocorrência está relacionada às precárias condições de infraestrutura sanitária. Gente, como eu falei a vocês, todas as 4, mas principalmente esquistossomose, a filariose e a leptospirose, então todas as 3 têm a ver necessariamente com a questão sanitária, a estrutura sanitária, certo? E a alta infestação de roedores. Então, esse é o grande problema para propiciar justamente o caso de leptospirose. A descrição dela, doença infecciosa, transmissível por um agente patogênico, que é uma bactéria. Essa bactéria recebe o nome de Leptospira interrogans, tá certo? A Leptospira, ela vai necessariamente transmitir, ela vai usar o rato para transmitir a doença, tá certo? Tem na forma aguda, onde tem um curso acelerado em humanos, então é bem rápido e pode levar desde a cura até óbitos em 3 ou menos meses. Em 3 meses a pessoa pode até morrer, na forma aguda, certo? E o caráter epidêmico, já que ela é endêmica, ela geralmente acontece mais na formação aguda e endêmica. O caráter epidêmico pode afetar ao mesmo tempo um grande número de pessoas. Então, como falei a vocês, ele praticamente o ano todo ele atua, então ele é endêmico, de uma forma bem intensa, tá certo? E, consequentemente, de acordo com o meio, de acordo com a concentração. Porém, ele pode, em alguns momentos, no período de muita chuva, ele se torna epidêmico, porque várias pessoas podem ser contaminadas pela urina do rato, que já está com a presença da bactéria. Ok? Aí vem a anemia, né, que é a febre dos pântanos, que é o nome dele também, é chamado de febre dos pântanos, febre outonal, febre dos 7 dias, assim por diante. E o agente etiológico, o leptospira, tá certo? Que é a bactéria helicoidal, é um espiroqueta. Então, ele é espiral, tá certo? Então, falou em leptospira, bactéria espiral. E os roedores como os principais transmissores. Existe a espécie rato novegicus e o ratos, ok? Vamos agora ao ciclo dela final, tá vendo aquele ciclo normal dela, o ciclo da leptospirose, água contaminada pela urina do rato, daí a contaminação acontecendo, não é isso? Então, isso é um ciclo comum. Então, ele contamina os animais e também os homens. Então, ele, de uma forma geral, ele é troxênico, tá certo? Porque ele vai precisar de animais para chegar ao homem, ok? Vamos agora para 3 questões importantes para saber. Pergunta o seguinte. A primeira questão sobre as curiosidades das parasitoses sobre esquistossomose. A primeira é o seguinte. As fêmeas da Schistossoma mansoni fazem a postura dos ovos em vasos sanguíneos, próximos da luz intestinal. Com as fezes da pessoa parasitada, os ovos atingem o meio ambiente. No ciclo biológico desse parasita, resumidamente ilustrado no esquema em 1, 2 e 3, representam respectivamente. Então, você tem a imagem aqui, tá vendo o ciclo dele? Lembre-se que existe o ciclo chamado cercárias e miracídios. O miracídio é aquele que contamina o caramujo, e a cercária, que está aqui, ó, contamina o homem. Então, automaticamente, você vai ter primeiro o miracídio, depois o esporocisto, ó, miracídio, esporocisto e cercária para chegar ao homem. Por isso que a resposta, letra B, bem facilzinha, né?
Então, no ciclo reprodutivo dela, ó, ela houve a contaminação, houve formação do esporo, primeiro do miracídio, depois do esporocisto, e finalmente se formou aqui a cercária, e a contaminação do ovo. A segunda questão sobre febre amarela, ele faz a seguinte indagação. Responda a questão com base nas afirmativas a seguir. Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido por um mosquito. Ele possui justamente dois tipos da febre amarela. A febre amarela urbana e a febre amarela necessariamente, no caso, silvestre, e é uma doença infecciosa. Então, aqui é toda aquela condição que ele pergunta. Então, ele quer as alternativas corretas. A primeira, a morte de bugios, já que ele colocou aqui, ó, a questão do hemagogos, tá certo? O hemagogos é silvestre e o Aedes aegypti, ele é urbano. Então, ele colocou aqui que houve numa extensa área, tá certo, do Rio Grande do Sul, ele houve uma contaminação, que é a febre amarela silvestre. Aí, o mosquito do gênero hemagogos, enquanto a forma urbana, a do Aedes aegypti. A febre amarela silvestre já provocou a morte de algumas pessoas de muitos bugios, certo? Bugios são macacos. Então, baseado nessa linha, vem a pergunta: a morte de bugios por febre amarela pode alertar os órgãos de saúde sobre a circulação do vírus em determinada região? Pode. Por quê? Porque simplesmente o bugio passou a ser um hospedeiro definitivo da febre amarela, consequentemente, ele passa a ser uma condição necessariamente a gente observa que ele pode ser uma condição, tá certo? Aqui, ó, então é uma circulação, porque ele é um agente, o vírus penetra no bugio, que é um hospedeiro intermediário, que pode ser também definitivo nesse caso, porque ele morreu. Então ele pode ser um alerta, sim. Já no 2, mosquitos do gênero hemagogos e sabertes são hospedeiros da febre amarela. Hospedeiros não, gente. Eles são o quê? Eles são necessariamente hospedeiros intermediários. Tem que dizer isso aqui, mosquitos do gênero hemagogos, sabetes, mas os hemagogos, eles são necessariamente os mosquitos hospedeiros intermediários. Tá certo? A febre amarela, no caso, não urbana, a silvestre. Ok? Na terceira, a febre amarela pode ser reintroduzida nas áreas urbanas como do dengue. Pode, porque o Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti também transmite a febre amarela, que já é a resposta da questão, a letra B aqui. E a quarta, por que está errada? Porque a quarta ele fala, a presença de bugios representa um perigo, pois são vetores de forma silvestre da febre amarela. Então, a presença de bugios representa um perigo, pois são vetores da forma silvestre da febre amarela. Ok? Então, isso está errado. Então, quando ele coloca aqui, presença de bugios representa um perigo, pois são vetores da forma, não. O bugio morreu, como é que pode ser vetor? Tá certo? Então, a 1 e a 3 estão corretas. A 2 e a 4, houve pequenos equívocos. Aqui na 2 foi dizer que ele falou hospedeiro da febre amarela, não, ele é hospedeiro intermediário, tá certo? Aí o hospedeiro está colocando também como hospedeiro que desenvolve a doença, ele não desenvolve. E o quarto erro é dizer que, necessariamente, o bugio é um vetor, e não é. E a última de hoje, certo? Temos aí a questão sobre a elefantíase, que fala o seguinte: a elefantíase filariose é uma parasitose comum na região da Amazônia. Sua profilaxia pode ser feita através do combate ao inseto vetor, isolamento e tratamento das pessoas doentes. O agente causador e o hospedeiro intermediário dessa parasitose são, respectivamente, quem são, gente? Você sabe muito bem que vai ser. Quem vai ser o agente etiológico da filariose? As carnobricoides? De forma alguma. Certo? Só pode ser uma das duas aqui, que é o Tierra Bancroft, porque a Schistosoma mansoni é esquistossomose e a Ancylostomia duodenale é a ancilostomíase ou amarelão. Certo? Então, estão errados. Então, só pode ser a B ou a C. Só que a C fala o seguinte: a C ele fala o Tierra Bancroft, tudo bem, agente etiológico. Mas caramujo não pode ser, né, gente? Então, automaticamente, vai ser quem? Mosquito do gênero Culex. Então, por isso, a resposta letra B. Certo? Até esqueci que tem uma quarta questão, a quarta e última. Agora é a última mesmo, tá, gente? A última é sobre leptospirose. Eu peguei uma de cada uma das enfermidades. Então, nessa quarta aqui,
medidas de saneamento básico são fundamentais no processo da promoção de saúde e qualidade de vida da população, certo? Muitas vezes a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias tem contato com águas de enchente. Ainda informa que, nesta localidade, não há rede de esgotos e drenagem de águas pluviais. Então, gente, ele está relatando tudo. É um ambiente onde o saneamento básico é péssimo. Então, qual o tipo de enfermidade, certo? Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, a enfermidade causou febre, dor de cabeça e dores musculares. Que tipo de enfermidade automaticamente está associada a esses sintomas? Automaticamente você vai perceber. Falou em água, falou em saneamento básico, falou exatamente da questão inadequada da coleta de lixo, vai ter rato. Se vai ter rato, vai ter urina. Se vai ter urina, vai ter quem? Leptospirose. Não é isso, gente? Isso é uma questão que é muito fácil, mas muito trabalhada. Então, esquistossomose, febre amarela, filariose, leptospirose, são tipos de doenças que têm os quadros endêmicos e epidêmicos em alguns momentos, mas o importante é que elas são doenças que acontecem muito no Brasil e serão muito trabalhadas. Certo, gente? Então, fica aí o recado, tá aí a representação para vocês. Confiamos demais em vocês, certo? Vai ter muito que ver, porque nós vamos se ver também, logo, logo, certo? E o mais importante, que vocês podem fazer o máximo. Já estão fazendo o máximo agora em abril, né? Vendo as nossas aulas, participando, interagindo conosco. E podem fazer o máximo em maio, porque vamos estar esperando por vocês. Participe do chat, faz a diferença, certo? Seja o máximo, gente, certo? Seja o máximo. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima atividade, nossas próximas aulas. Certo? Tchau, tchau.